Deus do céu. O meu tem, tá? Cuidado. Eu não tenho recebido nem mandado nada. Ultimamente Não, eu tiro fotos tá de só mim eu. mesma. E falo, Isso meu é Deus, legal, que hein? linda. Você que manda, como é que já começou? Estamos falando, esqueci até Então, que a gente tava conversando, não sei, mas. né? A gente tem. O que a gente tava falando mesmo? TD... Ó, 2 TDAH falando. Eu mandei um papelzinho pra ele. Eu li e não li. Já viu quando você lê que você bate o olho e atualmente tá em outro lugar? Eu mandei uma proposta pro Simon e eu escrevi. Não, isso que eu percebi que essa. você fez pra mim em específico, eu mandei pro Márcio ainda e falei assim, cara, olha o cuidado maravilhoso que a Bruna teve com a gente precisa aprender com ela. Eu falei exatamente isso pra ele. Mas a proposta tava assim, qual é que vai ser o formato da entrevista? Vão ser 2 pessoas com TDAH, uma entrevistando e outra que está sendo entrevistada, né? Então, assim, vai dar super certo. Caos, né? Gente, eu tô aqui com um convidado especialíssimo que aceitou esse convite dessa entrevista com o Beto. Alô, claro que eu vi o projeto, eu ia mandar mensagem, me convida. É que você foi mais rápido do que eu, entendeu? Aí você já me mandou a mensagem na hora, eu falei que eu ia mandar mensagem. Falei, por favor, eu posso ser entrevistado num lugar assim? Olha só, né, que absurdo. É mentira dele. Não mas, é enfim, mentira, eu adorei. Ele aceitou meu convite para fazer uma entrevista aqui com o Better Human Lab, para conversar com a gente sobre TDAH. O Simon foi a minha principal influência para criar esse projeto. Então, de verdade, muito obrigada. Não, obrigado você. Eu falo porque ele me ajudou muito na questão das estratégias de enfrentamento relacionado ao TDAH, né? Além de você compreender o que é, de onde vem, né? Que existem vários tipos. Acho muito importante as estratégias de enfrentamento e foi graças ao que eu escutei dele que eu tomei a iniciativa para fazer esse projeto. Então, de verdade, obrigada dobrado por você estar aqui, por você ter sido essa influência positiva na minha vida. Bom, né? Quando você me fala isso aí, eu fico feliz porque essas são determinadas coisas que... Olha, é muito louco isso, né? Você vai ver que isso vai acontecer com você também. Mas um movimento teu impacta outra pessoa, que cria um movimento, que cria outro movimento. Eu acho que as coisas funcionam dessa maneira, as coisas acontecem assim, né? Foi muito importante quando eu tomei a decisão de entrar em movimento. Porque graças ao meu movimento, eu consegui impactar você de alguma maneira, que você também entrou em movimento. E você vai impactar outras pessoas para entrar em movimento. Então, eu acho que é esse ciclo que, no final das contas, realmente importa. Quando um faz, cumpre o teu papel. Eu já tô cumprindo meu papel, entendeu? Quando você me fala uma coisa dessa, eu falo, porra, velho, tô cumprindo meu papel. Eu tô sendo útil. Eu acho que é muito sobre isso, né? Uhum. É sobre eu ser útil dentro da sociedade. Uhum. Eu acho que uma das maiores dores do ser humano é quando você começa a olhar pra tua vida e você se pergunta, porra, eu tô sendo útil pra alguém, velho? E quando eu falo útil, é no sentido mais básico da palavra, sabe? Porra, às vezes você ligar pra um amigo teu que há muito tempo você não fala por N fatores, né? E aí você liga pra ele e fala, porra, mano, vamos combinar uma janta? Vem aqui em casa. E aí tu chama teu amigo pra ir na tua casa, mano. E aí você não vai preparar qualquer coisa pra ele. Você fala assim, porra, mano, eu vou aprender a fazer uma receita nova. Aí você vai lá na internet, aprende a fazer um risoto diferente que você nunca fez. E aí, além de aprender a fazer um risoto diferente que você nunca fez, você vai lá no mercado e aprende a comprar um vinho para aquela ocasião. Aí você vai lá, chama um sommelier e fala, porra, qual que é o melhor vinho para eu colocar aqui? E tipo, caraca, olha que interessante. Você fez um movimento, você foi útil, você serviu uma pessoa. Você já é um ser humano... Você aprendeu. Que aprendeu algo novo, tá ligado? Serviu alguém... Entendeu? E aí você já vai dormir com o peito cheio, com a sensação de ser útil, de ter feito. E é isso que movimenta a gente. Esse é o componente humano que muitas vezes falta. Não é sobre eu fazer as coisas no modo automático, pro meu próprio... para um único próprio bem-estar, pela minha única vontade e por mim. Porque o ser humano, ele não foi feito para estar dentro de um espaço fechado, igual uma girafa. A girafa tá lá, ela pode viver a vida inteira lá dentro se você alimentar ela. O ser humano, ele não foi feito para se fechar em si mesmo. Então o ser humano, ele precisa do componente humano, de se conectar com o outro, de ter isso aqui. Você tá entendendo? De servir, de doar.
de saber que você tá sendo útil. Ser útil é isso. Não é fazer grande coisa. Nossa, fiz uma coisa muito louca aqui, sensacional, pra ajudar o mundo inteiro. Tá bom, você pode fazer isso, mas você pode ser útil no teu dia a dia, servindo as pessoas da melhor maneira, com atitude simples. Essa é uma dica, por exemplo, às vezes você tem um tempão aí que você não fala com um amigo seu, porra, vai chamar ele pra um jantar, mas aprende uma coisa nova, que esse é o componente que importa. Então, tipo, quando a gente entende isso, quando você me fala isso, eu falo, nossa, mano, pô, fui útil, sabe? Preenche. Aí você me pergunta, felicidade. Felicidade é exatamente sobre isso. É sobre você entender que alguma coisa tua tá servindo pra alguém e tá fazendo sentido. Não é sobre um momento muito, sabe? Tá feliz a todo momento, porque ninguém tá feliz a todo momento. A gente tem apenas flashes. Mas a gente olhar pra nossa jornada e falar assim, porra, tá fazendo sentido, sacou? Então é muito bom quando você fala isso. Ai, gente, obrigada de verdade. Simon, tu pode se apresentar aqui pra gente? Vamos lá. Eu sou o Simon Veiga. Eu sou acadêmico de psicologia. Sou psicopedagogo. Eu falo sobre TDAH, transtorno bipolar, saúde mental no geral. Não sei se vocês conhecem ele, mas no Instagram ele tá como TDAH Isso, TDAH pra gente grande. Que honra mais uma vez você estar aqui conosco. Uma coisa que tu falou que eu achei interessante é a questão de ser útil, porque as pessoas pensam que para você ser útil você tem que fazer uma diferença no mundo ou para a humanidade, né? E esquecem que pequenas coisas, às vezes, são as que fazem mais diferença, né? Dentro do que você pode, de que maneira você pode ser útil. E no meu caso, eu tive essa movimentação de energia porque eu me identifiquei com você, né? Porque eu me senti acolhida nas tuas palavras. Eu falei, cara, tem uma pessoa aqui que me entende. Saca? Tem uma pessoa que passou pelo que eu passei, da maneira dela, mas passou, que ela tem o mesmo transtorno que eu, que me entende e tá falando tudo o que eu preciso ouvir, da maneira que eu preciso ouvir, sem eu me sentir que eu não tô sendo compreendida, sabe? Que essa pessoa ela já conseguiu explorar isso de outra maneira e que ela tá me dando dicas de como eu posso trabalhar em cima do que eu tenho. Né? Então, Simon, tu pode explicar pra gente quando tu descobriu que tu tinha TDAH, como é que tu começou a se envolver com isso, né? Trabalhar com isso que você faz hoje? Muito aleatório, né? O que aconteceu, onde eu caí, né? Porque eu descobri que eu recebi o diagnóstico com 19 anos de idade. Eu sempre fui um bom aluno, poderia tirar notas melhores, mas aí todo mundo olhava e falava, porra, ele não se esforça tanto, é meio preguiçoso e tal, aquela concepção que todo mundo já conhece, né? Poderia esforçar mais, não se esforça porque é meio vagabundo, preguiçoso. Qual é essa concepção que as pessoas já conhecem, Dudu? De ser um tanto quanto irresponsável, ser um pouco preguiçoso, não se esforça porque não quer, não faz porque não quer, entendeu? Então eu era bom aluno, porque eu era inteligente, só que não tira um 10 porque não quer. Então ele não é o primeiro da turma porque ele não quer, entendeu? Porque ele não tá se esforçando quanto deveria. Não faz o que deveria, entendeu? E aí sempre foi isso, então, mas eu nunca tive grandes problemas no colégio. De reprovar, tirar nota ruim, né? Mas eram as outras pessoas que falavam isso pra você, que você era preguiçoso, você se sentia dessa maneira? Eu me sentia dessa maneira e professores às vezes comentavam assim, pô, ele é muito inteligente, né? Sabe muito, mas falta se esforçar um pouco mais. Então tinha esse viés dos professores, né? Traços de TDAH que eu parecia, né? Eu era muito questionador, eu não aceitava determinadas coisas, então impulsivo às vezes. Arrumava umas treta com o professor às vezes, eu tá também. ligado? De discutir. Uma vez uma professora, não esqueci até hoje, mandou sair da sala porque eu falava alto, né? Eu falava bastante e alto. E aí pediu pra eu sair da sala, eu falei, não vou sair. E aí parou a aula inteira, ela ficou em pé na porta, mandando eu sair, eu não levantei. Falei, me arrastar daqui ela não pode. E eu não vou sair. E ficou lá, aquela guerra, não sair da sala. Você é novo, né? Sem maturidade, enfim. Eu era uma vez também, estudava num colégio, eu ganhei uma bolsa pra estudar num colégio, e o colégio ele era bem quadrado com algumas coisas, sabe? Tinha que usar a mesma roupa sempre. Tinha que, se atrasasse 1 minuto, você não podia entrar. Olha, TDAH, perdido com horário, eu sempre passava das 3 vezes e tinha que notificação e tal. E aí o colégio, um dia, a diretora do colégio chamou minha mãe e falou, olha, teu filho não tá se adaptando aqui às normas, só que o colégio não pode expulsar ninguém.
entendeu? Ele Você não convida, cometeu nada, né? ele convida. E aí eu entendi que ela tava me convidando a retirar. Aí a hora que eu entendi isso, eu lembro que eu falei, minha mãe tava do meu lado, a diretora tava na frente. Aí eu falei assim, ó, você tá me convidando pra sair do colégio, eu vou te responder aqui agora, não precisa nem demorar, não vou sair, vou continuar. Né? Então você. Porque lá era um esquema que era o seguinte: tinha uma prova, que era prova globalizante. O que era a prova globalizante? Juntava o conteúdo do bimestre inteiro pra fazer a prova. E ela que valia a nota. Só que antes da prova globalizante tinha o teste. O teste era só a matéria até o teste. E se a nota do teste fosse maior do que a prova globalizante, juntava as duas, dividia por 2, dava média. Se a prova globalizante fosse maior do que a do teste, ficava do teste, ficava da prova. Eu pensava assim, pra que eu vou estudar pro teste? Se eu posso estudar pra globalizante, vai ficar a nota do globalizante. Então eu nunca fazia o teste. Eu fiquei 3 anos no colégio e não fiz um teste. Você entendeu? Eu sempre ia direto pra prova globalizante. E o pessoal ficava, cara, esse moleque é muito doido, entendeu? Porque TDAH, deixa tudo pra estudar de última hora, entra em Eu também hiperfoco não no quero final. fazer. Não vou fazer teste, quero fazer a outra e daí, né? Eu sentava às vezes, levantava e entregava, ia embora cedo. Eu era meio assim. E aí me convidaram pra sair e eu falei, não vou sair. Então assim, eu tinha um perfil um pouco questionador demais e tal, mas nunca que levantou uma ideia de ter um transtorno. Aí quando eu fui pra faculdade, eu passei em várias faculdades públicas também, e aí quando eu fui pra faculdade, então, porra, ter TDAH? Nunca imaginei, porque eu tinha a concepção de que TDAH tinha problema no colégio. Né? Era assim. E aí, quando eu fui pra faculdade, fui viver sozinho, fui tocar minha vida, né? Aí você começa a ter a tua organização. E o maior problema do TDAH não é exatamente a desatenção. Não é exatamente a falta de foco, etc. É a organização. E as pessoas não entendem isso. Na minha concepção, é organização. E organização, inclusive, dentro de relacionamento. Porque se você for pensar na vida de uma pessoa que tem TDAH, é a pessoa que vai ter dificuldade com rotina, que vai ter dificuldade de começar, continuar e concluir um projeto, que vai ter dificuldade de organizar os horários para chegar dentro do horário certo para uma entrevista, para um compromisso, para um date, ou seja lá o que for. E vive esquecendo as coisas. Esquece tudo. Então a vida do indivíduo que tem um transtorno como TDAH, ela é muito embolada se ele não sabe. Tá tudo um caos e ele não entende o porquê é um caos. E a vida de uma pessoa adulta que vai morar sozinho, ela requer determinadas responsabilidades. E aí tu chega pra vida adulta, pra lidar com as tuas tretas, e aí você percebe que você não tem habilidade pra lidar com as tretas do dia a dia de uma pessoa adulta. E você não sabe o que tá acontecendo. Você não é funcional pra lidar com coisas de tipo horário, organização pessoal, aí tu olha o teu ambiente, é uma bagunça. A tua casa tá bagunçada, tu vai escolher uma roupa, se embola no que vai decidir, joga um monte, aí quando tu vê tu tá atrasado, aí tu pega qualquer coisa pra comer e não come direito e vira um bolo louco a tua vida inteira. Isso vai se arrastando. Aí tu chega atrasado no trabalho, aí tu é demitido, aí você não se adapta no trabalho porque você às vezes fala muito alto, você não consegue ficar parado, anda de um lado pro outro. E aí olha que causa a tua vida. Aí você abandona a faculdade, porque enjoei, larguei, não faz sentido pra mim, vou tentar outra coisa. Então é muita inconstância e é uma loucura. E aí, isso na vida adulta reflete o quê? Irresponsabilidade, né? Todas as concepções que o mundo traz pra gente, a gente não consegue tocar. E eu não consegui tocar minha vida adulta. A vida de um adulto que sofre de um transtorno como TDAH é uma vida disfuncional. Eu não consigo levar uma vida que me permite ter equilíbrio, né? E querendo ou não, é sobre ter equilíbrio, né? Saúde mental precisa de uma constância. E tu falou uma coisa muito importante que eu acho que é válido falar, que é também a saúde financeira. Saúde financeira é bagunça. Bagunça demais, porque assim, vamos pensar, tá? O indivíduo que sofre de um transtorno como TDAH, a grande maioria vão estar em trabalhos que não são formais, tá? Muitos não se adaptam ao trabalho de 8 às 18 horas, sentado no escritório, parado do dia a dia. Então, eles vão para outro tipo de trabalho, né? Trabalhos esses, eu, por exemplo, né? Trabalhava com evento.
depois fui trabalhar na política. Então, são trabalhos que me proporcionavam, não tinha rotina, evento, uma hora você ganha, outra hora você pode não ganhar. Então, tipo, você não tem um controle financeiro, entende? Porque você... E outra, por mais que você ganhe o teu salário ali certinho todo mês, muitas vezes o indivíduo que tem TDAH, ele tem a impulsividade. Ele não, a gente tem uma dificuldade, a gente chama de miopia temporal. O que é miopia temporal? Eu tenho uma dificuldade de conseguir visualizar o futuro, tá? E me organizar e me programar para tomar atitudes para conseguir algo que eu quero no futuro. Então, por exemplo, eu penso muito no aqui e no agora. Eu não penso que eu tenho que pagar uma conta na semana que vem. Porque na semana que vem é um problema da semana que vem. Então aqui agora, hoje, eu vou pegar e vou gastar essa grana para sair com meus amigos. Ou então para comprar algo que eu quero. Entende? Então a dificuldade financeira do TDAH tá ligado à falta de planejamento e organização. Tá vendo como que a organização entra? A treta do TDAH sempre vai vir pelo viés da organização. Então assim, a minha vida era uma... Ó, eu lembro que eu fiz um evento, já não trabalhava mais com evento, só que eu fiz um último evento e eu ganhei uma grana muito boa, né? Nesse evento que eu fiz. E aí eu comecei a gastar com um monte de bobeira, né? Quando eu vi, eu tava gastando meu dinheiro. Eu falei, eita, mano, eu já me conhece, né? Eu falei, eita, pelo menos dessa vez eu vou gastar diferente. E foi lá que eu comprei um monte de curso aleatório, entendeu? Você teve alguma vontade de fazer? Eu queria me desenvolver, entendeu? Tava num processo de me desenvolver e mudar minha vida, etc. E aí, já respondo. Olha que looping que a gente abriu, né? TDAH abre várias caixas assim, né? Mas a gente fecha, tá? E aí foi aí que um desses eventos, eu vi um cara que é uma influência no marketing digital. Eu não entendia nada de marketing digital, eu tava nesse evento porque eu comprei. E aí todo mundo perguntava pra mim, o que você veio fazer aqui? Né? Você trabalha com o quê? E eu falava, eu vim aprender. Eu tava meio puto no evento, né? Porque eu não trabalhava com isso. Todo mundo ficava me perguntando e eu não sabia responder. E aí um cara no meio do evento falou assim, ó, você tem que ver uma dificuldade que você tem na tua vida, na tua história, pensar nessa dificuldade, ver de que maneira você superou essa dificuldade e se você pode pegar essa dificuldade e ensinar as pessoas a superarem também. E aí eu fui almoçar, meio puto, só que eu tava com um crachá do evento. E aí veio duas senhoras, a Vera e a Jamile, foi aqui em São Paulo. E elas falaram, a gente pode almoçar com você? Eu não queria almoçar com ninguém. Eu queria ficar sozinho. Eu entendo. Só que eram duas senhoras. E eu não podia falar não pra duas senhoras, né? Eu falei, tudo bem, né? E aí sentou a Vera e a Jamile. Eu sentei aqui, a Vera sentou na minha frente e a Jamile sentou do meu lado. E eu não esqueço da cena. A Vera veio com o prato dela, né? E ela, quando ela estava sentando, ela virou pra Jamile e falou assim, seria muito bom se tivesse uma pessoa que falasse sobre TDAH. Porque o meu neto foi diagnosticado na fase adulta e não tem ninguém que fala sobre isso. Aí eu falei, conectei com o que o cara tinha falado num evento, com a minha história de ter sido diagnosticado com 19 anos. Falei, caraca, mano, tem um negócio aqui. Aí eu peguei meu celular e pesquisei. E não tinha ninguém que falava de TDAH adulto, só tinha as pessoas que falavam pra criança. E aí fiquei com aquilo na cabeça. Eu posso falar sobre TDAH um dia. Mas eu não fazia, fazia de relações públicas, né? Fazia evento, trabalhava como assessor parlamentar, não tinha nada a ver com o que eu fazia. E aí eu pensei, falei, eu não vou falar nada, eu não tenho formação. Eu não sou psicólogo, eu não sou médico. Mas aquele desejo ficou ali, sabe? E aí, voltando um pouco na história que eu tinha falado, com 19 anos eu fui diagnosticado, eu não dei ideia, porque na minha concepção, o indivíduo que sofria de um TDAH era o cara, era a pessoa, mulher que tinha problema no colégio, etc, etc. Só que na vida adulta começou as tretas de organização e eu fui procurar um médico, cara. Falei, tem uma coisa errada comigo. Eu não consigo fazer as coisas que as pessoas fazem. E aí eu tava começando a ter muita enxaqueca todo dia à noite, tava com dificuldade pra dormir. Entrou aquele caos, não conseguia passar em nada na faculdade, ficava agarrado no semestre, agarrado. Fui no médico. E aí lá nesse médico, ele me diagnosticou com TDAH. Só que eu não acreditei. Eu não dei ideia. Por quê?
Porque na minha cabeça não tinha. Eu falava, TDAH é coisa de gente que, na realidade, eu sou preguiçoso. Eu falava pra mim, eu sou preguiçoso. Eu sou vagabundão mesmo, não gosto muito de estudar, gosto de fazer coisa de última hora. Pego aqui um trabalho aqui que alguém fez o resumo e faço o resumo do resumo do resumo, que vai ficar melhor do que o resumo da pessoa. Entendeu? E é isso. E vou fazer de última hora, faltando 10 minutos pro professor. Na verdade, eu sou vagabundo, eu falava isso, né? Então não tenho nada de transtorno. Falta vergonha na minha cara. E foi isso com 19 anos. Aí passou 20, 21, 22, 23, 24 para 25 anos. Qual foi o contexto da vida do Simon? 2 relacionamentos, treta. Total loucura. E como que eram os meus relacionamentos? Eu conheci a pessoa, com 15 anos eu entrava no relacionamento. Com 15 anos, com 15 dias eu estava no relacionamento, os 2. Conheci você. 15 dias depois a gente tava namorando, entendeu? Eu pelo menos não terminava rápido. O primeiro durou 3 anos e o segundo durou 1 ano e meio. Mas eram muito impulsivos e muito mergulhava. E aí depois eu precisava do meu espaço e tinha minha vida muito louca. Como é que organiza isso tudo? E não organizar, não tinha como organizar isso dentro do contexto, enfim, carência afetiva do caramba. E aí você imagina, relacionamentos que davam errado, tinha abandonado 3 faculdades, não parava em nenhum emprego. Se você for pegar minha carteira assinada, minha carteira de trabalho, só tem um emprego que eu fiquei mais de 45 dias. Todos eu era demitido. Vamos trocar a carteirinha que eu tenho. Então, todos eu era demitido ou pedia pra sair antes de terminar os 45 dias de experiência. Todos. O único que eu continuei, onde eu me dei bem? Em evento. Que evento eu faço? É aquela inconstância inteira. E na política. Porque na política era campanha eleitoral, loucura, viaja pra um lado, viaja pro outro, né? Tu acha que isso é porque não é ligado à rotina? Não é ligado à Te dá a rotina. possibilidade Vários de ser estímulos. criativo? Vários estímulos. Evento. Meu Deus, tô conhecendo artista, tô conhecendo gente nova. Loucura, vambora. Né? Tamo aqui. Entendeu? Estímulo, 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 estímulo. Dopamina, 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 dopamina. E eu nunca paro pra coisa quadrada, entendeu? Só que a gente tem uma concepção errada. Depois a gente tem que falar sobre isso. E política. Caraca, tô em Brasília, tô numa cidade, tô em outra. Campanha eleitoral. Nossa, eu sou apaixonado, adoro. Uma loucura. Viaja um monte de cidade no mesmo dia. Eu gostava de trabalhar na parte de marketing, de campanha, essas coisas. Falei, nossa, mano, adorava. Não tinha aquela coisa quadrada. Só vai. E nesses 2, que não tinha essa coisa quadrada, de 8 a 18 horas, deu certo. E num outro tipo de trabalho, que eu consegui ficar 1 ano, eu acho, 1 ano e pouco, não lembro exato, que foi numa startup do ramo imobiliário. Que lá, no início, eu comecei a ter problemas, porque eu era atendente, call center, tá? No início. E eu atendia para falar com clientes. Só que você imagina eu numa mesa com várias pessoas sentado para falar no telefone. Eu falo alto e me mexo. As pessoas ali pediram para eu sair. Entendeu? Só que o dono desse lugar, eu acho que ele me viu de uma forma diferente, né? Por ele também funcionar diferente, né? Eu tenho certeza. E eu lembro que ele chegou um dia e ele falou assim, pessoal, a partir de hoje o Simon vai ter rodinha nos pés. Ou seja, ele não precisa trabalhar aqui, sentado junto com vocês. Ele pode descer no café, ele pode ir na empresa da pessoa, ele pode ir na casa da pessoa, ele vai ter roda nos pés, ele não vai trabalhar aqui dentro. Cara, que e ali foda. eu evoluí. Eu ganhei uma nova posição na empresa, porque ele viu que eu tinha uma habilidade como tato com as pessoas, de Customer Experience, para lidar com as tretas que acontecia e criar uma experiência do cliente lá dentro, sabe? Eu não me formei em relações públicas também, e eu lembro, porque tinha uma matéria que eu não conseguia passar de jeito nenhum, sabe? Que tinha que ler uns livros antigos, eu nunca entendi o porquê que eu tinha que ler aquilo, e não aprendia, e reprovava mesmo, sabe? Professor Rodolfo, Deus me livre, não quero ver nem na rua. Eu não quero contra o professor, mas que eu tenho arrepio. Deus me livre. E aí eu não tinha me formado em relações públicas. E eu lembro
que foi muito louco. Isso pra mim foi um... Pum, deu um estalo na minha cabeça. Que quando ele pediu pra eu contratar pessoas pra trabalharem comigo, eu lembro que eu abri a porta pra ver quem eu ia entrevistar e tinha 3 pessoas que eram da minha tinham se formado e eram da minha turma. Inclusive eram os primeiros alunos. E eu ia contratar um deles, tá ligado? E eu não me formei, eu não passei do primeiro ano. Uhum. E aí deu um bug na minha cabeça, porque eu falei, caralho, que coisa muito louca isso, né? Então, assim, não quero dizer que eu sou melhor que eles. Isso não é isso que eu quero dizer aqui. Mas é que eu não consegui aprender no modo tradicional das coisas. Eu aprendi com a minha experiência, com a minha vivência, fazendo, etc. Então, assim, aí a minha vida tava um caos generalizado, né? Aos 24 para 25 anos, eu tinha todas essas frustrações envolvidas. E além disso tudo, eu me vi sem emprego, problemas pessoais de relacionamento, etc. Saúde mental um lixo, um processo depressivo muito difícil, dependência química, porque quando eu trabalhava com evento, eu tive contato com a cocaína. E diferente das outras pessoas que a cocaína deixa elas muito empolgadas e não sei o que, não sei o que, ela silenciava a minha mente. Então, quando eu estava num evento e eu comecei a usar, aquilo na realidade me deixava calmo, me deixava tranquilo, me deixava centrado, né? Claro que eu tinha as consequências depois, aí eu ficava mais, porque eu usava, né? Aí você fica acelerado e tal, mas eu usava e ficava bem, infelizmente. E aí eu comecei, aquilo se tornou uma constância na minha vida, né? Trabalhar com evento, aquilo se tornou normal. Então, os meus momentos de querer paz era chegar na minha casa e usar. Então, tipo, eu não tava fazendo nada de doideira, só era o meu momento. Eu ficava na minha sacada, na minha casa e usava. Entende? Só que isso é um vício, né? Isso é uma dependência. E eu tinha consequências, né, daquilo, né? Porque depois o que vem o que traz de prejuízo, a cocaína é muito grande, né? Ainda mais para uma pessoa que sofre de um transtorno. E aí tudo isso, tudo nesse contexto, aliado a um processo depressivo muito grande, num dia na minha casa, e o gatilho do término de relacionamentos também. E aí com certeza eu já estava em episódios de depressão bipolar e eu não sabia, né? Devido a tudo que aconteceu na minha vida e ao uso da droga, né? Que ela te leva a isso, ela vai. O gene do transtorno bipolar, ele tá lá. E aí ele desperta a partir de determinadas experiências que você tem. Uma delas é a droga. E eu já tava, então, em episódio de depressão bipolar, com certeza. E aí eu não planejei, não programei, não pensava nisso. Não foi nada algo que eu vinha... Não. Eu simplesmente querendo tirar aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. Num momento de impulsividade, eu usei uma quantidade absurda de droga e de medicamento, né? Propositalmente. E aí, um amigo meu me encontrou em casa e eu fui acordar no hospital, né? Então, caraca, quase que eu fiz uma besteira. E aí a gente entrou no processo de entender tudo, de fazer psicoterapia. Eu não tinha grana na época, tava sem grana. E aí o Márcio, a Letícia e o Carlos, que são 3 amigos meus, bancaram pra mim o tratamento no início. E aí a gente foi voltar a um diagnóstico de TDAH que eu tinha tido lá aos 19 anos de idade. Você não que não tinha sido tratado, entendeu? Aí eu fui dar a devida atenção ao TDAH, isso há 6 anos atrás, né? E aí eu comecei a me tratar, comecei a tomar o medicamento que eu deveria tomar, fazer psicoterapia, mudar o meu estilo de vida. E as coisas começaram a se alinhar, né? E aí conectou com eu já queria... Eu tinha aquela coisa de, sei lá, preciso criar algo que faça sentido pra mim, né? Algo que envolva pessoas e tal. E aí conectou com esse evento que eu fui de maneira aleatória. E eu falei, eu tenho TDAH, eu tenho uma história, né? Então eu poderia talvez começar a falar sobre isso. E aí, só que eu não tinha formação, não tinha nada. Então no início, eu tinha muito cuidado de fazer live sempre com psicólogos e médicos sobre.
E e eu sempre fui muito, e eu fazia com uma consciência muito grande de saber o meu espaço de uma pessoa que sofre do transtorno e que quer trazer ali psicoeducação para os outros e profissionais sérios para falar sobre isso. Então eu sempre tive muito cuidado em saber o meu lugar e o meu espaço, sem entrar no espaço do médico, sem entrar no espaço do psicólogo, entende? E aí o que aconteceu é que eu tinha um medo, né? Só que aí eu era assessor parlamentar, estourou a pandemia em 2020, eu fui demitido, né? E eu falei, e aí, o que eu vou fazer agora? E aí eu arrisquei, comecei a fazer live, comecei a falar sobre isso de maneira consciente, as coisas foram acontecendo. Aí eu falei, bom, preciso começar a buscar uma especialização que seja um pouco para a área. Aí fui para psicopedagogia, que é a área de educação, envolve educação e psicologia. E hoje aí estamos fazendo psicologia também para fechar todo esse contexto certinho, né? Mas aí hoje não, hoje graças a Deus a gente já entende um pouco mais, já sabe falar um pouco mais, eu já posso passar um pouco mais com um pouco mais de autoridade, conhecimento em termos técnicos, né? Simon, eu tenho muitas perguntas para te fazer, muitas. Nossa, eu falei um monte agora, né? Né? Já tô acostumada, que eu sempre vejo os vídeos dele, tá, gente? Ele fala, mas tudo que ele fala tem importância, viu? Porque Dá a volta na volta. porque foi ele falando essas coisas que eu me senti, eu me relacionei com isso. Eu falei, cara, eu já passei por isso igualzinho, né? Então acho que é muito importante. Tu falou que esse cara lá do teu trabalho, ele te viu dessa maneira diferente, ele te possibilitou você ser você mesmo dentro do teu ambiente de trabalho, certo? Tu acha que isso teve uma diferença na maneira que você enxergava a tua potencialidade dentro de um ambiente de trabalho? Tu acha que essa ação dele provocou alguma coisa em você? Sim, porque eu tinha um sentimento eterno, né? De ser um eterno potencial desperdiçado. Eu sabia que eu era bom. Só que o cara é bom, pois eu sou bom. Sou bom, sou inteligente, eu aprendo, eu me relaciono. Por que eu não consigo chegar em determinados lugares? Por que eu não consigo ter determinados resultados? Por que eu não consigo fazer uma coisa que qualquer pessoa faz? Me organizar, me planejar, sabe? Fazer o básico? Como assim? Eu sou... Então, eu vivia nessa dualidade de ser bom, saber que eu era bom, mas ao mesmo tempo não ter o resultado de uma pessoa que é bom, que tem uma potência, que tem potencial para ser bom. O que tá faltando? Então eu sou um eterno potencial que tá sendo desperdiçado. Então eu vivia com esse sentimento. Eu sou só um potencial. Quase que vai, quase que chega, mas falta, entende? Então assim, de novo, eu estava num ambiente em que eu sabia que eu era bom. Não querendo me achar, mas eu sabia que eu tinha um potencial um pouco além do que aquelas pessoas que estavam ali para fazer determinadas coisas. Não que elas sejam ruins, mas elas eram boas em determinadas coisas. Eu tinha uma outra habilidade. Então, assim, cara, eu ficava essa dualidade na minha cabeça, era muito difícil para mim. Então, quando ele chegou e ele soube entender, eu acho que por ele também ser um pouco assim, e me colocar num espaço que eu poderia funcionar, eu andei, entende? É claro que eu não durei muito tempo ali também, mas eu não fui demitido dali, eu pedi pra sair, bem do TDAH. Porque aí eu tive a proposta, olha que coisa, né? De ser assessor parlamentar. Então eu falei, nossa, vou sair do escritório pra viajar, um salário maior, obviamente, mas viajar pra lidar com política. E eu gostava de política, eu achava que eu ia mudar o mundo pela política, né? Então assim, eu era um negócio que me fascinava e eu falei, nossa, era algo novo que eu ia fazer. Então, aí eu pedi pra sair, eu não fui demitido de lá. Foi muito legal porque foi até emocionante, sabe, do dia que eu fui sair e tal, a gente conversou, porque ele sempre foi uma pessoa que olhou pra mim e ele viu um menino que tinha um potencial. E, cara, me arrepia quando eu falo isso, eu acabei de arrepiar aqui. Porque eu não esqueço do dia que eu sentei pra fazer entrevista com ele e ele chegou pra mim e fez uma pergunta que me quebrou, mano. E me quebrou de uma maneira porque eu sabia que eu não ia cumprir aquilo que eu ia responder. Porque quando eu contei a minha história pra ele, ele fez uma pergunta que ninguém tinha feito pra mim. Ele perguntou assim, o que me garante
que você vai continuar muito tempo aqui comigo e não vai sair pra ir fazer outra coisa. Caralho, que foda. Porque ele me entendeu sentado ali, tá ligado? E quando ele perguntou isso, eu não soube responder. Porque eu sabia que eu não ia ficar muito tempo ali. Isso toca em lugares bem mais profundos, né? Exato, porque eu precisava de um líder, de um cara como ele, mas eu sabia que eu não ia durar muito tempo ali, eu ia querer alguma coisa nova, eu ia empreender talvez, eu não era uma pessoa pra estar ali. Eu era pra estar naquele momento, mas não ia ser suficiente pra mim a um longo prazo, entende? E ele me entendia tanto que ele sacou isso ali, sentado comigo na entrevista. E aí ele me quebrou as pernas. Na hora ele me quebrou a perna. Falei, nossa, eu não sei responder isso. Falei pra ele, eu não sei te responder isso. Não te garanto isso. E ele me contratou mesmo assim, tá ligado? Uhum. Então assim, eu fiquei um ano e pouco com eles ali. E aí é muito bom porque o carinho que eles tinham por mim e hoje a mensagem que ele manda e etc. deu certo, tá ligado? Então, tipo, eu poder sentar com pessoas que eu nunca imaginei que eu sentaria, com pessoas que pra mim eram referências e hoje sentam comigo, tá ligado? Participam de coisas que eu nunca imaginei. Então, tipo, deu certo. Então, assim, é muito louco isso na minha cabeça. A gente tem uma amizade, eu, a esposa dele, etc. Mas porque foi diferente ali. Eles sabiam que eu não ia ficar muito tempo ali, entendeu? Mas ao mesmo tempo que eu precisava, e foi o momento de eu acreditar. A rodinha dos pés foi o essencial pra eu ver que tinha uma pessoa que acreditava em mim, entendeu? E isso é uma coisa muito difícil. É por isso que muitas pessoas que sofrem de um transtorno como TDAH, um transtorno bipolar, elas sempre vão sentir um potencial desperdiçado, porque muitas vezes o que é tradicional não encaixa na maneira que a gente funciona. Então eu tenho que... Não é que eu tenho que... Aqui que tá o erro. Aqui que tá o erro. E é uma dualidade muito grande, porque ao mesmo tempo que eu não posso lançar um foda-se e falar eu sou desse jeito, sabe? Ninguém me muda, eu sou assim e acabou, me aceitem. Eu também tenho que entender que eu funciono de uma maneira diferente, que eu vou precisar adaptar a minha vida, o meu trabalho, as minhas relações, para que elas consigam fluir. Então eu não posso, por exemplo, eu não podia forçar as meninas que estavam naquela mesa a me aceitarem falando alto, andando para um lado para o outro, porque isso é insuportável dentro do contexto que a gente estava vivendo. E não adianta eu querer bater a minha mão na mesa e falar, não, vocês precisam me aceitar, isso, né? Ninguém me entende. Isso é de uma imaturidade muito grande, de uma falta de responsabilidade com o outro muito grande. Porque o outro não é obrigado a me aceitar da maneira que eu sou. E eu posso sim ter comportamentos, no sentido não, ele não é obrigado, ele tem que me respeitar, né? Mas ele não é obrigado, se eu estou invadindo determinados espaços, e sim, se eu estou disfuncional, eu invado o espaço das pessoas. Um espaço, às vezes, da pessoa conseguir ser produtiva. Eu tô atrapalhando ela a ser produtiva, a ter o resultado dela. Sabe? Cara, a gente tem que entender que é chato, sim, às vezes, determinados comportamentos disfuncionais. E não é porque eu tenho que olhar pra mim e falar assim, ai, tá tudo bem eu andar pra um lado pro outro e falar alto. Não está tudo bem em determinados contextos. Entende? E isso é responsabilidade. Então, mas ao mesmo tempo entender que eu não posso forçá-las, e elas também não são obrigadas a aceitarem isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu também não preciso ficar ali, entendeu? Eu posso procurar um espaço onde eu vou conseguir fluir. E que vai ser aceitável. E que o meu jeito vai se adaptar. Em que eu posso falar alto. Em que eu posso andar para um lado para o outro. Em que eu posso expressar aqui, ó, tô mexendo. Entendeu? E tá tudo bem, sacou? Em que eu posso fazer esse tipo de coisa.
Então, acho que a grande sacada é eu conseguir entender que eu vou poder encontrar lugares e criar lugares para eu poder funcionar da melhor maneira, da melhor versão que eu sou, dentro daquilo que eu sou, do meu transtorno, porque eu não sou meu transtorno, mas o transtorno traz consequências só com meus comportamentos. E os meus comportamentos é sobre aquilo que eu faço. Então eu sou o que eu faço, entendeu? A gente é aquilo. Eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso, eu não sou minhas emoções. Não sou nada disso. Eu só sou um recipiente por onde tudo isso passa. Mas, infelizmente, eu sou aquilo que eu faço. Então, se eu fiz algo, eu me responsabilizo por isso. Consequentemente. E eu tenho que carregar essa responsabilidade. Então, dentro do contexto, eu tenho que encontrar o melhor espaço para poder fluir. E o erro das pessoas que têm o transtorno é que elas querem que as outras aceitem elas da maneira que elas são, sem fazerem nada para melhorarem aquilo. E, ao mesmo tempo, elas querem se adaptar em cenários e contextos que não funcionam para ela. Então, é claro que ela vai se sentir estranha. É claro que ela vai se sentir incompreendida. É claro que ela vai se colocar numa posição de quê? De vítima e comiseração. E que não estou julgando, porque eu já estive nesse lugar. Mas essa é uma posição perigosa, porque essa é uma posição em que eu espero sempre do outro. Eu nunca olho para mim no que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Entende? E eu vou ter isso pro resto da minha vida. É sobre a maneira que eu vou lidar com ele. Então, tudo bem, você não precisa aceitar que eu sou um pouco mais agitado. Você pode se incomodar com isso e tá tudo certo. Tem pessoas que se incomodam. Assim como também me entendi com pessoas que não têm nenhuma personalidade e são meio paradas e etc. E tá tudo certo, entende? Eu preciso me relacionar com ela? Não. Eu preciso levar pra minha casa? Não. Entende? Eu posso ter uma convivência, respeitar, e é isso, tá ligado? Então, eu não tenho que forçar nada. E quando você entende isso, fica muito mais fácil. E graças a Deus eu consegui adaptar tudo isso pro meu contexto. Então, por isso que muitos indivíduos que sofrem de um transtorno TDAH, transtorno bipolar, são empreendedores, são artistas, são pessoas criativas que não é que o transtorno te traz a criatividade, aqui tá uma outra romantização que a gente precisa quebrar. Eu sou criativo porque eu tenho TDAH. Não, tu não é criativo porque você tem isso. A criatividade, ela é uma habilidade. E como qualquer outra habilidade, eu aprendo ela. Eu posso aprender a ser criativo. Eu tava aqui com vocês e você me ensinou um processo para eu ser criativo. Você não quer? Então, senta num lugar diferente. Isso é criatividade, né? Enxergar possibilidades. E aí, o indivíduo que sofre de um transtorno, ele não enxerga as coisas, ele não aprende igual todo mundo. Puxa vida, por que eu tenho que aprender sentado? Por que eu não posso aprender andando para um lado para o outro, explicando para uma plateia invisível, desenhando na parede? Então, se eu não consigo aprender sentado aqui, quietinho, com a professora passando, eu tenho que fazer o quê? Para tirar nota boa? Criar um jeito novo de aprender. Se eu crio um jeito novo, eu estou sendo o quê? Criativo. Então, os indivíduos que sofrem de um transtorno como o TDAH, não é que o transtorno traz a criatividade. É que para você conseguir ter os resultados que as pessoas que não sofrem de um transtorno têm, você vai precisar correr atrás de uma forma diferente. Então você sempre vai estar buscando formas diferentes de fazer aquilo que eles fazem, você está entendendo? Para atingir o resultado. Então eu tive que aprender uma forma nova de estudar, uma forma nova de trabalhar, um jeito novo de fazer o que as pessoas fazem de maneira comum. E aí eu me torno um cara criativo, eu me torno um cara que penso diferente, né? Que exploro novas ideias. Então o transtorno não trouxe. Eu vejo assim, TDAH são mais criativos, são mais empáticos. Isso é uma romantização absurda. Tem um monte de TDAH que não é empático nem aqui nem na China. Muito pelo contrário. Entendeu? Tem um monte de TDAH FDP, né? Tem um monte de gente
que tem TDAH também que não é criativa. Mas tem outra assim, que TDAH também é muito sem filtro, né? Às vezes ele não pensa no que ele vai falar, ele só solta, ele acha que não tá sendo... Muito, isso aí é impulsividade. É. E não é, às vezes é sem querer, viu, gente? Que soltar um negócio sem querer não é sempre assim, não, tá? Não é não. Mas, tipo, então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas bonitinhas que as pessoas falam sobre o transtorno, porque no fundo elas não são bonitas. Não é porque o transtorno me deu uma criatividade. Porque, porra, pra tu hoje construir esse estúdio que é... Você tem a tua banda, você me parece um cara super criativo, você também, você... Eu nem conheço a história de vocês. Deve ter tido muita treta pra se adaptar, pra se entender, para as pessoas tentarem entender e você se expressar. Então, tipo assim, não é fácil, tá ligado? Não é simples assim. Ah, é só. Não, porra, tem todo um contexto que deu treta pra caramba pra gente conseguir hoje funcionar de determinadas maneiras. Mas quando a gente consegue unir tudo isso, a gente flui de maneira mais fácil. Então hoje pra mim flui muito bem porque eu consigo ajustar minha rotina, minha vida dentro daquilo que faz sentido pra mim. Mas a gente tá falando tanto de transtorno, né? Tu pode explicar pra gente o que é, na verdade, o TDAH? Tá. Vamos lá. O nome é muito ruim, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque ele traz essa ideia de ser só um transtorno relacionado a uma desatenção e uma hiperatividade. Quando não é. Na realidade, eu gosto de explicar o TDAH de uma maneira que eu aprendi com um cara que chama Dr. Russell Barkley. Ele gosta de explicar o TDAH por uma perspectiva em que o TDAH, na realidade, é um transtorno de intenção e performance. Como assim intenção e performance? Se a gente for pegar o TDAH, né? O TDAH, na realidade, ele apresenta 3 grandes falhas, tá? Quais são essas falhas? A primeira falha é a falha no controle inibitório. A segunda falha é a falha na persistência. E a terceira falha é a falha relacionada à dificuldade de autorregulação. Então vamos lá, um por uma, tá? O que é a falha no controle inibitório? O nome já fala, né? É uma falha em eu conseguir inibir um comportamento. Eu ter autocontrole sobre esse comportamento. Então, por exemplo, eu estou aqui dando essa entrevista e aí talvez eu esteja aqui, ó, balançando a perna toda hora, ou mexendo a mão, né? Ou sei lá, quero levantar e vou dar uma andada, né? Igual eu falei pra vocês, eu trabalhava numa mesa e eu andava pra falar no telefone. Eu tinha que andar pra um lado e pro outro pra eu conseguir dar ordem na cabeça que tava aqui, uma gritaria. Porque aí quando eu ando pro lado e pro outro, o ritmo hipnótico ali do meu pé parece que dá ordem, é loucura, né? Uhum. No que tá aqui eu consigo falar com você, porque se eu ficar parado falando com você, eu não tô falando com você, minha cabeça vai pra outro lugar, entendeu? Então assim, a falha no controle inibitório, ela tá muito relacionada a inibir um comportamento, e esse comportamento pode ser físico, tá? Ou pode ser falar alguma coisa, o filtro que você falou, quando vi soltei, caraca, olhei pra você e falei, nossa, um exemplo, tá? Porque eu adorei. Não gostei da tua blusa. Soltei, não sei porquê, não tive filtro. A frase nada a ver, num contexto, e eu falei... Interromper também. Interrompo, perdão. A gente vive se interrompendo aqui, isso, é ótimo. Interromper você. Enfim, tudo que é ligado a inibir um comportamento. Eu não conseguir um comportamento e, mais do que isso, é ter um comportamento aceitável pro contexto. É sobre isso. É as pessoas olharem pra você e perceber que seu comportamento ele não é adequado para aquele contexto. Tipo assim, cara, se eu tô aqui numa mesa, né? E eu tô toda hora aqui balançando a perna, embolando a mão, te cutucando, interrompendo, uma criança de 6 anos fazer isso, ok, né? Agora um adulto, tipo, ele tem um comportamento inadequado para a idade dele. E isso é muito legal, porque o TDAH, ele tem um delay de até 6 anos na formação. Quando eu falo de maturidade, é no sentido de formação do cérebro, tá? As pessoas atingem a maturidade do cérebro, né, de finalizar com 24 anos, assim, né? O TDAH pode ter um delay de até 6 anos. Isso quer dizer que
Com 30 anos eu já terminando a formação da maturidade dentro do cérebro, de atingir o ponto final. E quando eu falo de atingir o ponto final, isso quer dizer que eu vou ter comportamentos que são atrasados em relação às outras pessoas. Então, quando a gente fala em TDAH, eu tenho atrasos. E são atrasos que não são atrasos no sentido de... Não são atrasos qualitativos, tá? São atrasos quantitativos. Não é atraso de ser mais burro ou menos burro, mais inteligente ou menos inteligente, tá? Porque um TDAH ele não é um transtorno de aprendizagem. Eu aprendo igual você que estudou na mesma sala, no mesmo colégio, no mesmo setor da carteira do lado, que é do mesmo bairro e que não tem o transtorno. A minha dificuldade é colocar aquilo que eu aprendi em prática. A parte que eu aprendo no cérebro é essa. A parte que eu coloco em prática é o córtex pré-frontal, que é justamente onde ocorre a nossa treta. Então, quando eu falo de falha no controle inibitório, é exatamente um comportamento que é inadequado para a idade que ele tem. Não corresponde. Então você vê que é uma pessoa imatura. Fala, nossa, mas fala umas coisas que nem parece que tem 20 anos, sabe? Parece que tem uns 16. Sabe? Umas brincadeiras. Um negócio que era comum era, às vezes, eu estar num ambiente de trabalho, soltar umas piadas nada a ver. Todo mundo olhar pra mim e falar, mano, é sério que tu falou isso agora, mano? Nesse contexto? De onde veio isso? Entende? Então desde um contexto de controle inibitório de... Sabe? Faltou a palavra aqui agora. De se conter, na verdade. Isso, se conter, que está muito ligado à hiperatividade, até a controlar impulsos de fala, né? De pensamentos, de ações, de tomar decisões. Então eu não consigo inibir o comportamento. Essa é a primeira grande falha. Falha no controle. E aí entra a segunda falha, que é a falha na persistência. O que é falha na persistência? Quando a gente fala de persistência, né? O que é persistência? Persistência tá ligado à motivação, tá? Tá ligado? Vamos supor. Teu projeto Better Human Lab. O que você precisa para o teu projeto dar certo? Persistência. Persistência. Você precisa de quê? Você precisa de... Foco, disciplina. Antes de você criar o projeto, você visualizou o projeto, não visualizou? Vamos supor, você pega... você viu ele. Você conseguiu imaginar você entrevistando. Você conseguiu imaginar você pegando os espaços diferentes. Você conseguiu imaginar a etapa, tudo você fazendo, né? O ser humano, ele é o único que consegue, tem a habilidade de imaginar algo que não existe no futuro e de, a partir daquilo que ele visualizou lá na frente, conseguir criar um passo a passo para chegar naquilo. É muito louco, mas se a gente pensar nas pirâmides do Egito, não é maravilhoso? A gente vê, agora teve alguém muito louco que pensou naquilo antes daquilo existir. E muito mais do que pensar, o cara criou um passo a passo para fazer ela tá lá. Executar. Então, o que é isso? É visão de futuro. A parte do nosso cérebro que é responsável pela visão de futuro é o córtex pré-frontal. E não só por visualizar lá na frente. O córtex pré-frontal ele também é responsável por criar o passo a passo para você atingir aquilo que você quer. Então, o córtex pré-frontal, tanto que ele foi a última parte a se desenvolver, né, na nossa evolução, ele é a parte importantíssima, que é a parte onde você coloca em prática. É onde eu consigo visualizar. A partir daquilo que eu visualizei, eu me motivei, tá, para criar o passo a passo e entrar em movimento para fazer aquilo. Então, o que você precisa para fazer esse projeto dar certo? Eu preciso do quê? De uma visão de futuro, de motivação, e de um plano para aquilo. Plano, TDAH. Isso é persistência. Persistência é a motivação, é a visão de futuro e o passo a passo para eu construir aquilo. Isso é persistência. E seja para o que você quiser criar na tua vida, esses 3 fatores que vão te conduzir, que vão permitir que você persista em um comportamento até você atingir aquilo que você quer. Porque para você atingir aquilo que você visualizou aí, para esse projeto, você precisa de uma série de comportamentos. Ou seja, um plano. Você precisa de
motivação para todos os dias fazer o que tem que ser feito para entrar na direção daquilo. E você precisa da visão de futuro que você já olhou na frente. Aí olha que treta. O que acontece com o TDAH? O TDAH ele tem uma menor atividade onde? No córtex pré-frontal, que é a parte que você vê no futuro e planeja o passo a passo. O córtex pré-frontal não só você visualiza e planeja, você também define o passo a passo, se organiza para tal. Porque tem um negocinho que eu gosto de falar que é o CEO do cérebro. O que é isso? Uma empresa sem CEO. O que acontece? Caos, Caos, desordem, bagunça, quebra financeira. É exatamente. Por quê? Porque não tem alguém que coordena. Então, dentro do córtex pré-frontal, tem um conjunto de funções, que são as funções executivas, que ela é responsável por quê? Por memorização, por definir prioridade, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço isso. O TDAH, quando ele vai sentar pra fazer alguma coisa, ele fala, vamos lá. Beleza. Vamos fazer. Tá, eu começo por onde? Aí ele começa pelo final e vai pro meio e volta por início. E ele se embolou, desorganizou. Ele falou, caraca, tá uma bagunça. Não quero mais isso aqui não, sai daqui. Entendeu? Então olha só que loucura. Ele tem uma dificuldade muito grande de quê? Visualizar algo no futuro. Pra começar. E quando ele visualiza muito aleatório, sabe? É o quê? Sei lá... Eu não consigo definir exatamente. Por quê? Porque tem essa dificuldade de visualizar a longo prazo. Eu já tô rindo porque por isso eu era essa pessoa. Gente, quando eu ia em evento desse desenvolvimento pessoal, e o pessoal chegava pra mim e falava assim, Simon, o que você visualiza pra tua vida daqui 5 anos? Eu não sei. Nossa, não faço a mínima ideia. Essa pergunta me aterrorizava tanto. Onde é que você se vê daqui a 10 anos? Não faz essa pergunta. Quais são os seus planos pro me... futuro? Não, esquece. Nossa senhora, que terror. E eu me desesperava, eu não sabia responder. E aí eu comecei a responder o que eu quero para daqui a 3 meses. Aí começou a facilitar. E é difícil ainda. Mas então, tudo que a gente visualiza tá meio nebuloso, assim, sabe? Eu sei que eu quero alguma coisa. Exatamente, não sei. Então, tipo, a visão de futuro, embaçada. Além de estar embaçada, tá, beleza, sei que eu quero. Definiu mais ou menos. Tá, eu preciso de fazer esse passo a passo. Me organizar, me planejar, né? Saber por onde começo. Aí tá, beleza. Eu tenho uma falha nas funções executivas também. Então eu vou ter dificuldade pra me organizar, pra me manter no passo a passo. Além disso, lembra que a gente falou de motivação? Motivação não é no sentido, uhul, vamos fazer. Vamos lá. Não, é motivação de quê? De liberar um neurotransmissor que a gente tem, que chama dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. A gente confunde dopamina com felicidade, conquista, bem-estar. Não é só sobre isso, tá? Dopamina é muito mais sobre você entrar em movimento do que você conquistar alguma coisa. E aí o neurotransmissor que o TDAH tem de maneira desregulada, a produção é a dopamina. Então olha que louco, eu tenho biologicamente um neurotransmissor responsável por me colocar em movimento que ele, dentro do meu sistema, ele produz menos. Então eu tenho mais dificuldade do que as outras pessoas para entrar em movimento. Então, vamos supor que eu entrei em movimento. No meio do movimento, tá, entrei. Ai, deu certo. Só que aí, eu tenho dificuldade de saber se eu vou para cá, ou vou para cá, ou vou para cá. De definir qual vai ser minha prioridade. De saber qual vai ser meu próximo passo. De me manter naquilo. De me manter engajado. Então, eu vou abandonar. Eu posso começar muita coisa, mas eu vou abandonar muita coisa. Entende? O TDAH, ele tem um histórico de abandonos muito grande. Porque ele pode se empolgar com algo por uma impulsividade, né? Por ser novo, por aquilo liberar dopamina. Só que quando eu vou pro dia a dia do processo, que não é legal, que envolve tédio, que envolve repetição, que envolve persistência, envolve esses 3 fatores que eu falei pra você, eu abandono. Não continuo. Que isso acontece com pessoas que não têm esse transtorno, que tem, no caso, esses neurotransmissores já regulados, e elas conseguem fazer isso mesmo quando elas não querem. Elas conseguem de uma maneira bem mais fácil do que a gente. Elas não têm essa dificuldade que a gente tem. E aí as pessoas começam a se perguntar por quê. Você tá entendendo todo o caos? Começa a entender? Então, ó, falha no controle inibitório, dificuldade, falha na persistência, que eu acho que a maior treta é essa. Essa é... É em persistir, porque a vida do TDAH é de projetos inacabados.
É de um eterno potencial desperdiçado. Entende? De começar muita coisa e não continuar. Aí tem a terceira, que é a dificuldade de se regular emocionalmente, tá ligado? A autorregulação. Por exemplo, vamos lá. O que é a dificuldade de autorregulação? A autorregulação é a dificuldade de eu... Tá tudo bem eu sentir raiva. Que não é normal, é normal. Sente raiva, tem que sentir, né? Que bom que tá sentindo raiva. O que não é normal é eu, a partir da raiva que eu tô sentindo, eu despejar um monte de merda em cima de você. Você tá entendendo? Falar um monte de besteira, chutar o balde, ser agressivo. E aqui que entra a dificuldade do TDAH. O TDAH ele tem dificuldade de regular aquilo que ele está sentindo para ser aceitável no contexto que ele está vivendo. Então, é aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, tá, mas tipo, não era para tanto. Eu só... Sei lá, eu só não te cumprimentei hoje. Não é pra tanto você ficar de cara emburrada, não falar mais comigo, não agir de maneira infantil, sacou? O TDAH pode ser aquela pessoa que alguma coisa incomoda, você vai ver que incomodou, birrar, sabe? Ele não consegue regular aquilo que ele tá sentindo pra ser aceitável. Ele vai ter uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então a dificuldade de autorregulação, por exemplo, os seus amigos vão tolerar seus atrasos, seu chefe vai tolerar até um atraso, uma dificuldade ali ou outra que você tiver. Agora, ele jamais vai tolerar você ser desrespeitoso, você falar uma besteira, você ser agressivo. Entende? Jamais ele vai tolerar uma dificuldade de você se regular. O que acaba com as relações do TDAH é muito essa dificuldade dele conseguir se regular emocionalmente. Então, ele vai ter essa dificuldade de conter aquilo que ele está sentindo pra falar, não, pera lá. Respira, daqui a pouco você conversa, daqui a pouco... Não, solta, fala, despejou. E, eu sinto muito, e eu sou assim, entendeu? E aí você vai ver que até nas expressões da pessoa ela não consegue se regular, entendeu? Então tá muito... Essa dificuldade de autorregulação leva ao quê? Leva às oscilações emocionais. Leva a você a terminar relacionamentos, a você perder emprego, a você não parar em nada, a você ser visto como uma pessoa difícil de se lidar, entendeu? Então, tudo isso vai te levar para uma ansiedade, talvez, vai te levar para uma depressão, enfim, pode te levar a uma série de consequências emocionais. Então, o TDAH é tudo isso junto, né? Então não é uma desatenção. Desatenção, o que é desatenção na realidade? A desatenção que a gente fala do TDAH, como é que eu tenho uma desatenção? Na realidade é o contrário. Tem uma parte do nosso cérebro que chama tálamo, que ele é responsável por quê? Por filtrar tudo aquilo que está à minha volta para focar apenas naquilo que é necessário para o meu contexto. Por exemplo, aqui agora, se eu falar para você sentir o dedinho do pé, você não estava sentindo, mas eu falei agora, talvez você sinta. Fudeu, eu vou começar a prestar atenção. Entendeu? Aí você presta atenção nele. Por quê? Porque eu canalizei. Agora, o que acontece de treta? É que essa região do cérebro do TDAH, ela é mais sensível, vamos falar assim. Então, é como se ele não filtrasse o que deveria filtrar de maneira assertiva. Então eu tô aqui com você e eu percebo o som do carro passando lá fora. Ao mesmo tempo, se alguém passar aqui do lado, eu percebo que alguém tá passando e eu percebo que o meu anel não tá tão bem aqui, ó, e começa a me incomodar. E aí eu começo a sentir. Aí a etiqueta da camiseta tá me incomodando aqui, eu tô sentindo. Então eu sinto tudo ao mesmo tempo. Você não consegue filtrar a atenção. E eu não filtro a minha atenção para uma coisa só. Então é como se eu estou aqui com você aqui agora, mas eu estou prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, a todo momento. Sacou? É tudo ao mesmo tempo, a todo momento. Então, é óbvio que se eu estou respondendo aos estímulos, eu não vou conseguir prestar atenção na pergunta que tu me fez. Porque quando tu me perguntou, do nada veio um pensamento aleatório sobre ela e sobre ele. E aí eu olhei pra ele, eu vi o piercing aqui, eu pensei em alguma coisa, eu olhei a tatuagem. E aí o meu pé aqui começa a pensar, então, por que você falou? Não sei. Passou o carro e eu olhei. Então a desatenção do TDAH, na realidade, está ligado a uma atenção colocada em todos os lugares, a todo tempo, a todo momento. Você nasce com TDAH ou o TDAH é algo gerado pela cultura? Vamos lá, o TDAH, ele
ele precisa de 3 componentes, né? Genético, hereditário e de fatores ambientais, tá? Só o componente genético vai trazer o TDAH? Não, preciso desses 3. Quando a gente fala de genético, o que acontece? Acontece nos genes, tá? Existe um gene, que é um gene transmissor de dopamina, que nós temos uma falha nele. Então, devido a esse gene ter esta falha, eu tenho uma dificuldade nessa transmissão, nessa regulação de dopamina, tá? Ele é hereditário. Por que hereditário? Porque ele passa de pai para filho, por exemplo, tá? Se você tem TDAH, a tua chance de ter um filho com TDAH, ela aumenta em 8 vezes. Então, a tua chance... Teu filho vai ter TDAH? Não necessariamente, mas a tua chance aumenta em 8 vezes. E por que fatores ambientais? Porque a gente tem que pensar algumas coisas que podem também potencializar a pessoa ter TDAH. Uma gravidez de risco, uma gravidez que foi de uma pessoa que se engravidou de uma idade mais avançada, principalmente após os 35 anos. A minha mãe, por exemplo, tinha 36 e eu queria sair mais cedo. Com 4 meses, minha mãe teve que fazer uma cirurgia para poder fechar lá, porque eu tava querendo com 4 meses de idade nascer, entendeu? Além de ser uma gravidez que ela tinha já 36 anos, foi de risco, total de risco. A gravidez, ela tinha que ficar de repouso, ela não conseguia ficar de repouso, e aí com 8 meses ela levou um tombo ainda, você tá entendendo? Comigo lá, e juntou um monte de coisa, né, tadinha? Aí tá aqui o Simon. Aí tá aqui hoje, né? Componente genético, muito provavelmente, minha mãe e meu pai tem, né? Meu pai, a gente tem a concepção de que ele tinha o transtorno bipolar. Agora o TDAH, estamos na dúvida aí. E o fator ambiental. O ambiental é isso que eu tô explicando, só que além. Às vezes uma gravidez em que a pessoa, a mãe, ela fuma, pode levar a um desenvolvimento que pode gerar um transtorno junto com esses dois fatores, pode aumentar a possibilidade. Um ambiente, a gente fala de ambiente, puxa vida, eu já tenho um ambiente mais caótico, com mais dificuldade de organização, de rotina, de planejamento. Obviamente, se a pessoa já tem o gene, já tem hereditariedade, muito provavelmente ali ela vai ter mais a intensidade do transtorno, ele vai apresentar naquele indivíduo de uma forma mais forte. Então, assim, você nasce com o TDAH, você não desenvolve o TDAH. É isso que as pessoas precisam entender. A gente tem que entender que não é todo mundo que tem TDAH, tá? De 5% da população tem TDAH. O restante não tem TDAH. Não é porque você é inquieto, não é porque você tem uma maneira imperativa de ser, ou tem determinados comportamentos de dificuldade de atenção e de foco que você tem transtorno. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que cobra demais um foco absurdo, um desempenho absurdo das pessoas, né? E que tá todo mundo correndo para todo lado a todo momento, fazendo várias coisas. Então, eu tô aqui no celular, tô um estímulo aqui no celular, estímulo na televisão, estímulo. E eu, obviamente, eu vou ter dificuldade de parar, centrar e me concentrar naquilo que tem que ser feito. Então, muitas pessoas confundem todos esses comportamentos. Uma sociedade que não dorme bem. Poxa, se você não tiver... Cara, isso não tem jeito, tá? O ser humano, ele não foi feito para ter hábitos noturnos. Não foi. O ser humano é um ser diurno, tá? Então se pensa, né? Eu trabalho de madrugada, durmo de manhã. Não tenho uma rotina de praticar uma atividade física. Me alimento só com comida industrializada. Tudo isso vai corroborar para que eu consiga, para que eu desenvolva o quê? Para que eu tenha mais inquietação. Poxa, pega você, uma noite sem você dormir. O que vai acontecer no outro dia que você não dorme? Você vai estar mais irritado, você não vai conseguir sentar para trabalhar, você não vai ter um rendimento. Uma pessoa que dorme mal tem sintomas, vamos falar assim, parecidos com uma pessoa que tem TDAH. Isso quer dizer que essa pessoa tem TDAH? Não. Essa pessoa tem padrões de comportamento, tá? Que acabam levando ela a apresentar determinados sintomas que a pessoa que sofre do transtorno tem. Só que se ela ajustar o modo de vida dela, a rotina dela, ela consegue, pronto, se livrar de tudo isso. O indivíduo que sofre do TDAH
Por mais que ele tenha uma rotina equilibrada, que ele se alimente bem, que ele pratique atividade física, ele ainda vai ter dificuldade para gerenciar o tempo, para ter foco, para se concentrar. Ele vai apresentar todas as dificuldades. E aqui a gente tem que entender que é o seguinte, não é uma falta de atenção só quando eu tô trabalhando, porque o troço que eu tô fazendo é chato. É uma falta de atenção, uma dificuldade de se regular, uma dificuldade de controlar os impulsos no trabalho, nas relações pessoais, nos relacionamentos amorosos, no meu dia a dia, em tudo, em todas as esferas da minha vida. Então eu tenho que apresentar aquele conjunto de comportamentos em tudo. E uma coisa interessante porque, por exemplo, no meu caso, eu tive prejuízos por causa do meu TDAH em várias esferas da minha vida. Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha saúde financeira. Exatamente isso. E na minha saúde mental, né? Aí a pergunta que eu te faço é, como é que eu descubro se eu tenho TDAH ou não? Tá, é exatamente isso. Quando se trata de um transtorno, tá? Pra se entrar na categoria de transtorno, essa é a resposta. Eu preciso ter prejuízos em todas as esferas da minha vida. Não pode ser um transtorno se eu só tenho dificuldade no trabalho. Pra ser um transtorno, aquilo tem que me acompanhar ao longo da minha vida, em todos os cenários da minha vida. Entende? Então, assim, se você começa a perceber que essa dificuldade tua, ela tá em todos os cenários da tua vida, é um ponto de alerta. É um ponto de alerta que a gente precisa olhar com cuidado e precisa fazer um filtro. Como que eu faço o diagnóstico do TDAH? Ele é um diagnóstico clínico. O que é isso? Você não vai lá fazer uma encefalografia, uma tomografia para ver o teu cérebro, como que ele tá funcionando, para saber se você tem TDAH ou não. Não é. TDAH, transtorno bipolar, o diagnóstico é clínico. Como que é isso? Eu identifiquei esse ponto de alerta em todas as áreas da minha vida. Eu tô tendo prejuízos no relacionamento, no trabalho, no financeiro, em tudo. Eu vou no médico. E aí o médico ele vai ter um guia. O que é o guia dele? É o DSM, que é o manual, né, de diagnóstico. E aí ele vai começar a fazer uma entrevista com você, perguntar. A partir dessas perguntas que ele te fizer, ele vai começar a mapear a tua vida. Também vai chegar pra você e vai querer saber, Bruna, como é que foi tua infância? Como é que você era no colégio? Como que você era nas relações com seus amigos? Como que você era nos relacionamentos? Como que você era no teu trabalho? E aí, o que eu vou fazendo? É como se eu... Aí eu vou perguntar da tua rotina. Então é como se eu pegasse a vida da Bruna e eu fosse tirando as camadas, né? Tem um monte de camadas ali que eu preciso limpar. Antes de falar, é isso. Não, existem camadas. Eu preciso... Vamos regular o teu sono? Vamos mudar a tua alimentação? Vamos regular isso aqui? Se eu não tiver certeza do transtorno, né? Como que foi a tua infância? Porque eu posso sair com um resultado no dia. Isso não quer dizer que o profissional que me deu o diagnóstico é ruim. Pode ser um profissional excelente que te deu... Tanto que o diagnóstico que eu tive com 19 estava certo. E foi num dia. Eu não passei um processo longo. Foi num dia, né? Então o profissional ele pode dar o diagnóstico em um dia, como vai ter profissional que vai precisar fazer todo um filtro, saber da tua vida em algumas consultas para poder ir limpando e chegar ao resultado final, tá? Mas então o diagnóstico ele é clínico e o profissional ele precisa ter toda essa visão da tua vida para se chegar num diagnóstico preciso. E aí tem um diagnóstico, obviamente, a gente tem que ter o acompanhamento terapêutico, né, com o psicólogo. No meu caso, funcionou muito a TCC, que é a terapia hoje em dia é a terapia comprovadamente científica, né, que tem o maior número de pesquisas sobre e evidências positivas no tratamento do TDAH. Sabe, psicanálise funciona, Gestalt, etc. Eu não indico. Por que eu não indico? Para tratar o TDAH. Não é que você não pode fazer psicanálise. As pessoas às vezes vêm falando isso e aí vem, porque você não conhece. Não, gente. Para tratar o TDAH, de primeiro momento, aqui tem assertividade, aqui é comprovada e que é prática para comportamento, é a terapia cognitivo-comportamental. Eu fiz por um tempo. Eu aprendi a lidar com determinadas coisas no meu dia a dia, gerenciar tempo, me organizar, aprender estratégias de enfrentamento. E hoje eu não faço mais, eu trabalho em outras partes. Por quê? Eu tô com TDAH, claro, eu continuo com o meu transtorno. Só que ele não tem cura, né? Tem, vai lidar com a vida inteira, né? Agora, eu entendi que eu precisava de um outro caminho. E aí, isso vai afetar o TDAH? Óbvio, fazer
outras terapias também vai ter um impacto no meu TDAH, porque na realidade vai estar tendo impacto na minha vida, na minha maneira de pensar, de enxergar, né, de agir no mundo. Então, claro que vai ter consequências positivas dentro do transtorno, mas aquela que é assertiva de primeiro momento, teve o diagnóstico, é a TCC. Por quê? Porque ela é prática, porque ela é direta, porque ela vai te dar ferramentas necessárias para você lidar com as dificuldades de organização, de comportamento que o transtorno traz. Simon, é uma coisa que eu queria conversar contigo, que eu não vejo tanto ser abordado, né? Quando as pessoas vêm falar de um transtorno do déficit de atenção específico, que é o que eu tenho, o que você tem, é a questão da saúde mental envolvida além do transtorno. Porque, por exemplo, quando eu não sabia o que eu tinha esses sentimentos dentro de mim, de incapaz, eu sou essa pessoa preguiçosa, eu sou burra, eu não aprendo nada, que foi algo que que grudou em mim durante muitos anos da minha vida, né? Além de eu não saber o que eu tinha, e minha vida era esse caos que você explicou muito bem, porque eu não sabia me organizar, eu não sabia a maneira correta de aprender, né? Porque a gente aprende de maneira diferente. Então, como eu não sabia de nada disso, eu fiquei muito mal. Eu entrei em uma depressão muito profunda, porque eu achava que eu não tinha uma solução, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? E eu acho que essa importância de você ter um diagnóstico com um profissional competente, né? E você saber o que é, você consegue ter maneiras de enfrentar isso, você tem estratégias de enfrentamento, né? E eu acredito que se, por exemplo, se eu tivesse sabido lidar com isso mais nova, eu talvez não teria todos esses sintomas de incapacidade, de autossabotagem que eu lido até hoje, né? Então, essa importância de você trazer à luz temas relacionados ao TDAH, que você pode tratar, que é uma maneira de você funcionar no mundo, isso, por exemplo, iria me poupar muito esses sofrimentos que eu carrego até hoje, que eu trabalho muito em terapia ainda, sabe? Que é essa autossabotagem que veio dessa ligação ao TDAH que eu não sabia que eu tinha, porque eu não sabia de que maneira eu viver com isso. Eu gosto de falar, Bruna, que um transtorno como o TDAH, ele dá 3 golpes na gente. Quais são eles? O primeiro golpe, ele está relacionado aos sintomas que o transtorno traz. Então, a inquietação, a hiperatividade, a desatenção, os sintomas que o transtorno traz, dificuldade de organização, planejamento, enfim. O segundo golpe, ele está relacionado aos estigmas. Preguiçoso, vagabundo, não quer nada com nada, irresponsável, né? E o terceiro golpe está relacionado a uma mentalidade negativa que eu crio devido aos estigmas que o transtorno me trouxe. Então é aquela velha história. Se eu nunca consegui sentar para ler um livro, né, e eu sou preguiçoso, sou vagabundo, então, na realidade, livro não funciona para mim. Eu não vou ler. Não leio. Entendeu? Se eu sou uma pessoa que eu tive dificuldade dentro de relacionamentos, de parar em um emprego, eu sou uma pessoa que não funciona. Então, para ter emprego, é uma mentalidade negativa. E essa mentalidade negativa, ela coloca a gente dentro dessa caixa, que é uma caixa do vitimismo, que eu gosto de falar. Que é a caixa do eu não consigo, eu não posso, eu não faço, isso não é para mim. Quando, na realidade, eu poderia... Isso aqui serve para quê? Eu enxergar melhor o mundo, né? Só que, vamos imaginar que tá eu e você sentado num restaurante. E aí, Bruna, a gente tá no mesmo restaurante, tá? Do nosso lado tem uma mesa com outras pessoas. O que acontece? Eu levanto para ir no banheiro. Quando eu volto do banheiro, eu vejo que as pessoas que estão na mesa ao lado, elas dão uma risada. Aí eu, que sou uma pessoa que a vida inteira fui chamado de desengonçado, de esquisito, sofri bullying, qual vai ser o meu primeiro pensamento quando as pessoas rirem? Eu vou falar, estão rindo de mim porque eu sou esquisito, sou estranho. E o que vai acontecer? Eu vou sentar na mesa do restaurante querendo ir embora. Eu não vou conseguir socializar com as pessoas que estão ali. Eu não vou levantar para pegar mais comida no buffet. Eu vou me retrair. Eu quero ir embora, eu quero sair dali. Por quê? Porque estão rindo de mim. Vamos pensar na mesma situação, só que você levanta para ir ao banheiro. E você não sofreu bullying, você não se sentiu esquisita, você teve um ambiente favorável, né, etc.
Acontece a mesma coisa. Você sai do banheiro, as pessoas riem. Qual que vai ser o pensamento da Bruna? Porra, estão contando uma piada naquela mesa. Pô, eu quero saber da piada também. E aí tu senta na mesa e pergunta qual foi a piada, tu fez amigo com a galera, encontrou o amor da tua vida. É o mesmo contexto. O que mudou? O que mudou foi a mentalidade, a minha maneira de enxergar o mundo ao meu redor. E aqui que tá o grande segredo que mudou a minha maneira de enxergar o mundo funcionando da maneira que eu funciono. Porque olha só, a gente nunca vai conseguir ter a concepção certa do que está acontecendo ao nosso redor, do que as pessoas pensam da gente. Eu posso olhar para você e ver você olhando para mim aqui agora e falar, puxa vida, ele fez um olhar meio assim, vai ver, ele não tá gostando do que eu estou falando. Agora, eu posso ter certeza disso a não ser que ele me fale? Não. Aliás, se ele me falar, eu também vou ter certeza disso? Não. Também não. Então eu não consigo ter a certeza do que está acontecendo ao meu redor. O que a gente treina, o que a nossa mente ela precisa fazer, ela precisa preencher as lacunas de acordo com... E ela utiliza de qual recurso para preencher as lacunas? A nossa história, a nossa vivência. Então, olha a treta de uma pessoa que sofre de um transtorno, que sofre de estigmas, de preguiçoso, de vagabundo, de não quer nada com nada, de não termina nada do que faz, de abandonar todo o emprego, é uma pessoa agressiva, etc, etc, etc. Ela cria na vivência dela, na história dela, esse tipo de mentalidade. Então eu começo a agir no mundo mediante ao óculos que eu coloco para enxergar o mundo. E aqui um grande exercício que a gente tem que fazer é o exercício de mudar o óculos. Porque se eu tenho um óculos sujo, manchado, escuro, e eu saio com esse óculos na rua à noite e você acena pra mim, eu não vou ver a Bruna. Porque o meu óculos tá escuro, tá me pedindo de enxergar a Bruna. E se a gente for colocar disso dentro de saúde mental, é a mesma coisa. Se a gente sempre pode mudar o nosso óculos. E aqui eu não estou falando sobre ter pensamento positivo, sobre ter uma visão de mundo, sabe, colorido. Não é isso na realidade. Não estou falando dessa positividade tóxica, tá? Aqui eu estou falando sobre você deliberadamente, de maneira responsável, escolher enxergar de uma maneira mais aceitável. Sabe aquela coisa, se a gente for pegar uma moeda e jogar pra cima, cara ou coroa? Sabe o momento que a moedinha cai e fica... Se você não sabe se vai cair pra esquerda ou pra direita, é nesse momento você olhar e falar assim, eu decido olhar dessa maneira. De uma maneira mais clara, mais limpa, melhor, mais bonita. Eu decidi. E se eu enxergo dessa maneira, eu consigo mudar meu comportamento. Você tá entendendo? É como se eu conseguisse trocar. Tem um tipo de óculos que é aquele óculos amarelo. Você já viu o óculos amarelo? Ele funciona pra quê? O óculos amarelo você usa ele à noite pra dirigir. Por quê? Porque se aparecer um animal na pista, alguma coisa, ele melhora. Você consegue olhar e enxergar melhor. Então é sobre você escolher tirar o teu óculos escuro e colocar esse óculos amarelo. Um óculos mais claro, mais limpo, para você começar a enxergar os acontecimentos da tua vida de uma maneira melhor, mais aceitável. Mais aceitável para quê? Para que você consiga agir no mundo. Porque olha só, eu tenho transtorno bipolar. E uma das maiores dificuldades para mim, eu sou uma pessoa que treina, uma pessoa proativa, uma pessoa que faço, tal, acontece. Só que uma das maiores tretas do transtorno bipolar é eu não saber quem você é amanhã. Você sabe como assim? Amanhã eu posso acordar, lógico que não acontece assim do nada, mas ele vai dando sinais, mas amanhã eu posso acordar no vale da depressão. E quando eu acordo no vale da depressão, eu não consigo levantar da cama. Eu sinto dor no meu corpo, física. O cara que treina, que se alimenta, que faz as coisas, sente dor física de não conseguir levantar da cama. E não consegue fazer nada. Aí esse cara, se ele colocar aquele óculos escuro, sujo, manchado, de vagabundo, de preguiçoso, de não fazer nada, o que vai acontecer comigo?
eu realmente vou me enxergar, me colocar dentro daquela caixa, daquele contexto, e qual vai ser o comportamento que eu vou ter? Mas para que eu vou levantar? Para que eu vou abrir a janela para colocar um sol aqui? Eu sou tudo isso mesmo. Eu entro num processo e num ciclo que vai me colocar cada vez mais no fundo do poço. Que vai me colocar cada vez mais naquele lugar que é o último lugar que eu deveria estar. Porque para eu quebrar esse ciclo, eu preciso ter uma ação oposta. Só que quando eu falo ação oposta, não é chegar e falar assim, levanta, vai lá e faz, sabe? Coach, e grita. Não, 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 não. Calma, pera lá. Vamos colocar um óculos um pouco mais claro, mas tendo autocuidado, autocompaixão, reconhecendo as tuas fragilidades e as suas dificuldades. E aí eu até criei uma regrinha pra mim. Qual que é a regrinha? Um dia tudo bem, 2 dias jamais. Um dia tudo bem ficar na cama, não querer ver o mundo, ficar tudo escuro, não falar com ninguém. 2 dias não. Isso quer dizer que no segundo dia eu vou levantar e vamos lá. Não, 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 não. Isso quer dizer que no segundo dia, pelo menos levantar para abrir a janela, para entrar o sol. Pelo menos ir lá fora fazer um carinho no meu cachorro, sabe? Pequenas coisas que são possíveis de eu conseguir entrar em movimento e quebrar esse ciclo que vai me colocar cada vez mais no fundo do poço, quebrar esse ciclo. Então o que é isso? É eu mudar o meu óculos, é a maneira de eu chegar no mundo. Então, no lugar de eu pensar que eu sou tudo aquilo que a minha mente vai trazer, que é a minha história de vida, que o transtorno acabou me conduzindo, de preguiçoso, de vagabundo, de não sei o que, de bullying, não sei o que eu sofri, no lugar de eu pegar tudo isso e internalizar e continuar aquele óculos manchado, eu ativar um advogado interno. Um advogado interno que vai me defender. O advogado ele serve para te defender. Pô. Você não pode adicionar um advogado que vai contra você. Tem que ser que vai te defender, que vai pensar em novas possibilidades. Possibilidades um pouco melhores e mais claras do que aquela que a tua mentalidade, essa mentalidade construída, negativa, ela acaba te trazendo. Eu não consigo, eu não tenho como eu controlar meus pensamentos. Não tem como eu controlar o que eu estou sentindo. Não tem como controlar as minhas emoções. Eu sou só o recipiente por onde tudo isso vai passar. Mas eu posso controlar, tentar controlar, né? A maneira que eu vou lidar com tudo aquilo que eu estou sentindo, né? Eu gosto de falar, né? Eu posso colocar água nessa caneca? Posso colocar café? Posso colocar lápis? Posso colocar um monte de coisa. A caneca é o lápis? É o café? Ele é só o recipiente. Eu também sou só o recipiente. Então eu consigo, a partir de um novo óculos, mudar um pouco. Eu mudo a maneira que estou enxergando. E quando eu mudo a maneira que estou enxergando, eu consigo mudar o tipo de comportamento que eu tenho. Olha que interessante, porque se eu não sou o preguiçoso, vagabundo, irresponsável que está deitado na cama, então eu posso levantar pelo menos para abrir a janela. Eu posso fazer determinadas coisas dentro da minha fragilidade, da minha dificuldade, eu posso entrar em movimento e fazer. Então eu saio da caixa da vítima, eu saio da caixa de não dar nada certo para mim, eu saio da caixa de, sei lá, não consigo ler um livro para pensar. Eu posso abrir a página de um livro que é legal e ler uma página. E ler uma página por dia, pode ser que eu termine esse livro, entende? E a gente aí no dia, às vezes, você lê 2, tá lendo 3. Exato, e aí eu consigo ir mudando a meu modo de agir no mundo. Então, a mentalidade negativa, esses 3 golpes que o transtorno traz, ele vai me conduzir a essa mentalidade negativa, a essa mentalidade escura, manchada, sabe? Só que é uma decisão minha acionar um advogado interno para começar a questionar os pensamentos. O pensamento vem, eu questiono. Eu posso perguntar, será mesmo que estava rindo de mim? Será mesmo? Ou será que contou uma piada? E aí só de eu pensar, eu já mudo a maneira. Eu já não estou naquele lugar de falar que é por conta de eu ser esquisito. Eu saio desse lugar. E quando eu saio desse lugar, eu fico num lugar mais tranquilo. É só de questionar. Entende? Então eu acho que a grande sacada, pra mim, foi quando eu entendi toda essa construção e eu entendi que eu precisava mudar o óculos. Começar a mudar de maneira intencional a maneira que eu me enxergava no mundo.
sacou? A gente sabe que no país que a gente vive, não é todo mundo que tem acesso ao médico, não é todo mundo que tem acesso a uma medicação, né? Não é todo mundo que, vou lá marcar um psicólogo, vou lá num terapeuta, vou lá num neuro para ele me diagnosticar, tarará. Como é que tu enxerga hoje essa questão do acesso, né, a diagnósticos, do acesso a pessoa ir a um psicólogo, ter acesso a medicações relacionadas à saúde mental? Como é que tu enxerga isso hoje aqui no Brasil? É um problema, né? Porque uma consulta no médico é caro, uma consulta em psicólogo também é caro. A gente fala, pode ser que para muitas pessoas não seja, mas a grande parcela da população no Brasil, ela luta no dia a dia para ter acesso à subsistência, à comida, né? Então, poxa vida, eu vou pagar comida ou eu vou pagar um médico, vou pagar o meu remédio? É óbvio, a primeira opção vai ser questões de subsistência. É até uma questão de psicologia isso, né? O ser humano, ele, a nível de felicidade, ele precisa primeiro garantir o básico, né? Depois, o ser humano que garante o básico, ele já consegue ser feliz, entende? Ele já consegue ter um nível de felicidade aceitável, vamos falar assim. Então, quando a gente fala de transtorno, esse acesso é muito difícil ainda, tá? E aí existem vários, a gente podia entrar em vários temas aqui, como questão de imposto em medicamento, né? O médico também, eu não tiro o mérito dele, a possibilidade dele cobrar, o psicólogo, né, o que ele tem que cobrar, não estou desmerecendo o valor, né? Só que, infelizmente, Bruna, você me pergunta assim, o que a gente pode fazer para mudar isso? Eu posso falar por mim, eu não posso falar por outras pessoas, e eu não posso falar pela política do nosso país, eu não posso falar sobre isso, entende? Claro que votar em governantes melhor sempre vai ser importante, lutar, mas enfim, hoje eu vejo o que está dentro da minha possibilidade de fazer. Isso aconteceu comigo, né? Quando eu precisei de ajuda, foram 3 amigos que bancaram o acesso à saúde mental. Então, assim, o trabalho que a gente faz hoje, que você está fazendo, é um trabalho muito importante. Porque é um trabalho que leva psicoeducação para as pessoas de maneira gratuita, genuína, com pessoas que entendem do que estão falando, com responsabilidade. Então, assim, o primeiro acesso, que é da psicoeducação, ele é muito importante, ele já está sendo feito. Que bom, parabéns por isso, né? E esse trabalho a gente faz também. E aí entra uma outra parte, né? Que é o passo que eu estou dando agora, né? Que eu falo que eu não tinha dinheiro para pagar médico, psicólogo sempre, e por mais que amigos meus me subsidiaram por um tempo, depois eu também não consegui. Então, eu lembro que eu tive que me atentar muito a hábitos e comportamentos que me auxiliassem, né? Então, assim, a mudança de estilo de vida para qualquer transtorno mental, ela é fundamental. Ter rotina, sono, alimentação, isso aí é de praxe, né? Atividade física regular. Se você for pensar, Bruna, por exemplo, é comprovado cientificamente que a atividade física diária diminui de 30% a 50% os sintomas da depressão. Isso é, se eu não me alimentar bem, se eu não dormir bem, se não fizer nada, só fazer atividade física todos os dias, eu vou reduzir de 30% a 50%. Se eu colocar o medicamento, então, aí reduz mais ainda. Se eu fizer as outras coisas, reduz mais ainda. Então, tipo, existem coisas, tá? Eu entendo que a gente precisa do médico, do psicólogo, do medicamento, em muitos casos, mas para a pessoa que está assistindo a gente pela primeira vez, ela tem acesso a só o conteúdo, existe uma possibilidade de você conseguir começar a regular. Eu sei que tem pessoas que vão precisar do medicamento para isso, tá? Mas pessoas que não estão no estágio de precisar do medicamento, ela consegue entrar em movimento dentro da mudança de estilo de vida dela para regular muitos sintomas, para ter a capacidade de futuramente melhorar condições dela para colocar a saúde mental como prioridade, né? E precisa estar como prioridade, tá? Procurar um médico, e aí a gente consegue. Eu não tô nem falando do SUS aqui, tá? Mas existem consultas sociais, né? Existem atendimentos mais em conta. Você não vou conseguir ter o acesso ao melhor profissional lá? Sim e não, vai depender muito, né? Mas o que você não pode é deixar de tentar e deixar de buscar. Agora, voltando para o que eu posso fazer. Eu tenho, devido ao meu histórico,
o grande sonho de democratizar o acesso à saúde mental no Brasil. Então, assim, uma das coisas que a gente quer fazer é trazer consultas psiquiátricas e consultas com profissionais psicólogos a um preço extremamente acessível e popular para que as pessoas consigam ter acesso de uma maneira mais barata. Né? Acesso à psicoeducação, a gente já faz esse acesso gratuito no nosso canal do YouTube, dentro do instituto que a gente fez, que é com preço só para manter o instituto, né? E também, graças a Deus, agora a gente está com uma parceria com um empreendimento social e a gente vai conseguir também atender algumas pessoas de situação de favela, né? De subsistência, sem custo também. Então, o que o Simon pode fazer, eu vou fazer. Entendeu? Agora, o que as outras pessoas podem fazer, é o que você está fazendo. É chegar, trazer psicoeducação, é fazer um pouquinho cada um. Porque sim, o acesso é caro, o medicamento é caro, né? Agora, alguma coisa precisa ser feita, né? E assumir esse papel de protagonismo dentro da minha história, foi o que eu assumi, porque eu também não tinha grana, não tinha condição. Eu sei que eu, mesmo não tendo grande condição, eu sou privilegiado pra caramba, tá? Porque uma pessoa na favela, sem condição, que não tem estrutura, que não tem acesso à educação, as pessoas não têm nem concepção do que tá rolando. Nunca vai ter, não tem nem que, né? Então, sim, apesar de não ter condição, eu sou muito privilegiado, era muito privilegiado. Então, assim, isso eu tenho concepção. E tentar levar dessa maneira, né? Psicoeducação, criando projetos igual a gente está criando, para poder levar maior acesso. O que eu puder fazer, eu vou fazer.